Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família 6 e 6. Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Então, eu sou Juliana do Nascimento. A nossa série hoje é Eu por Mim e nosso tema de hoje é identidade. O que, quais são as questões da identidade e as crenças e como ela se forma, né? Então, como tudo isso acontece. Então, como acontece a formação da personalidade e das crenças limitantes. Bom, gente, a primeira coisa que nós temos que nos perguntar é o que é personalidade, né? O que é uma personalidade? Né? A personalidade vem de persona, né? Da pessoa que você é. Que traz aí a nossa personalidade, ela traz muitas características que marcam a gente. Se você perguntar aí, se você se perguntar, quais são as características essenciais que marcam você? O que anda marcando você aí nessa tua andança pela vida? Se você circular pelos mundos pessoal, profissional, social, o que você vai encontrar? O que as pessoas falam de você? Qual será o ponto forte, o ponto crucial da tua identidade? Quais são as questões que marcam você? Você é reconhecido como? Como será que você é reconhecido? Você é reconhecido por ser uma pessoa mais alegre, mais extrovertida, mais introvertida, mais tímida? Quais são as características da tua personalidade que você é reconhecido? Bom, gente, a nossa formação da personalidade, ela acontece do 0 aos 7 anos, né? Então, quando a gente entende, a gente compreende que do 0 aos 7 anos, o que você viveu traz indícios essenciais da tua personalidade, né? Então, a personalidade é uma característica profunda que a gente acaba representando ela. Só que muitas vezes, as pessoas não se conhecem. Eu percebo sempre nas mentorias de carreira o quanto as pessoas não se conhecem, enquanto elas falam coisas sobre elas mesmas que não são verdades. E talvez a pergunta para ti aqui é: quantas coisas você fala de você que não é verdade? Quantas vezes você fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, e na verdade, você está carregando um rol de crenças que estão gerenciando a tua vida, que estão gerenciando os teus comportamentos. Uma coisa, gente, é como nós nos comportamos. Outra coisa é quem somos. É as habilidades principais, são as características da nossa personalidade. Então, comportamento é diferente de personalidade. E aí, às vezes, a gente mistura tudo isso, achando que tudo é a mesma coisa. E não é tudo a mesma coisa. Então, sim, você tem uma personalidade que foi marcada pela tua história, pela tua experiência. Então, imagina aqui comigo, pensa aqui comigo, e você pode ir colocando aqui como foi a tua infância, para que a gente pense junto sobre as questões que podem estar marcando a tua infância, que marcaram a tua infância e que podem estar marcando a tua vida adulta e a tua maturidade e também a tua carreira. Porque sim, gente, muitas vezes nós deixamos de ter a carreira dos nossos sonhos porque a gente nem sabe que sonha aquela carreira. Ou a gente nem acredita que tem condições de ter aquela carreira, de desenvolver aquele projeto, né? Porque a carreira ela é um projeto. Ela é um projeto de vida. Nós estamos a serviço da nossa vida, nós estamos e a carreira serve à vida. A carreira, assim como o dinheiro, servem à vida. Bert Hellinger já fala. O dinheiro serve à vida e a carreira, gente, serve à vida. Então, para a gente pensar assim, imagina uma criança que ela foi abandonada na infância, abandonada por um dos pais. Essa criança, ela tem uma formação na personalidade, ela tem características que representam esse abandono. Então, toda vez que a gente fala em carreira, toda vez que a gente fala em coisas diferentes, talvez essa experiência do abandono esteja marcada lá profundamente na formação da sua personalidade. Uma pessoa que teve um pai, uma mãe muito agressivo, essa informação também está lá registrada na personalidade. Outras situações, uma pessoa que foi super protegida.
E aí, às vezes, tem dificuldade de ousar, tem dificuldade de ter coragem, tem dificuldade de fazer algo novo, acha que não é capaz. Por quê? Porque foi super protegida. E é um desafio, né, gente? Se a gente pensar aqui como pais e mães, amanhã nós vamos falar sobre as questões transgeracionais que interferem na identidade, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa formação da personalidade. Então, o desafio aqui é você se perguntar o que formou a minha personalidade? Qual é a minha real identidade? Quem eu sou de verdade? E se você não for nada do que tu te comporta, da forma como você se comporta? Às vezes as pessoas me dizem assim: não, Juliana, eu sou muito tímida. Mas na verdade, essa pessoa não é tímida. Ela se comporta de forma tímida porque ela teve uma história e um rol de crenças que tornam ela, que desenvolve um comportamento de timidez. Às vezes, muitas vezes, os comportamentos escondem situações de sofrimento, escondem dores. Por exemplo, todo mundo que tem dificuldade de se expor tem uma dor profunda por trás dessa dificuldade. Toda grande dificuldade na tua identidade é uma grande dificuldade que você vivenciou em algum momento. E se a gente não vai lá profundamente nesse ponto, né, dessa vivência, nessa experiência, que é a vida que você teve na infância, do 0 aos 7 anos, e muitas pessoas não lembram, não sabem o quanto esse período da vida interfere em quem tu é hoje. Todas as questões que te impedem, às vezes, de tomar uma decisão, de ir para o mundo, de iniciar um novo projeto, de ter coragem, podem estar diretamente conectados ao que você viveu na infância, que foi no momento que a tua personalidade foi formada. Bom, a tua identidade já está formada, mas junto com a tua identidade, junto com a formação da identidade, você recebeu uma família. E essa família se comportou ou se comporta de determinada forma. E aí acontece a formação das crenças limitantes. E o que será que são essas crenças limitantes? Crença é tudo aquilo que você acredita. É tudo aquilo que você carrega com você como verdade. E nesse carregar de crenças como verdade, nós nos deparamos com muitas verdades que você carrega. E eu vou pedir para você colocar aqui quais são as crenças que você carrega. Nós temos crenças que nos fortalecem e nós temos crenças que nos enfraquecem. Né? Então, toda vez que eu penso assim, que eu não consigo, isso é uma crença. Se você diz que você não consegue, isso é verdade, você não consegue. Para mim, tudo é difícil. Perceba que as tuas crenças estão locadas no teu discurso. De novo, as tuas crenças estão alocadas no teu discurso. Aquilo que você fala muitas vezes sobre você, sobre os outros, carregam informações de crenças. Ontem eu estava trabalhando com uma mentorada de carreira e ela disse: Juliana, eu tenho muito medo. E eu trabalhei com ela que ela não tinha tanto medo, que isso era mais uma crença. Por quê, gente? Porque todo mundo fala, eu tenho medo. E a gente foi avaliando a história profissional dela e nós percebemos que ela não tem medo. Não é que ela não tem medo, gente. Quem não tem medo tá morto, tá? Quem não tem medo já morreu, quem não tem medo tá congelado, tá paralisado, tá em trauma. Todo mundo tem medo. Eu mesmo, cada vez que eu ligo a câmera aqui, eu sinto um frio na barriga. Por quê? Porque é algo novo, né? Porque é o momento onde eu tô trazendo para vocês algo de uma experiência. Então, medo faz parte da vida. A diferença é quando o medo me conduz. E a gente foi olhando a história profissional dela, e ela tem uma história de muito sucesso, e está fazendo uma mentoria de carreira para dizer assim, o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso criar, né? Que vida eu quero criar? Porque chega um momento, gente, que daqui a pouco você já tem dinheiro, você já tem um cargo de sucesso, e a pergunta é, que vida eu quero criar? E aí nós percebemos que ela não tem medo, mas ela carregava essa crença embaixo do braço. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Mas ela fez N movimentos na vida dela, mesmo com medo. Então, mas ela repete que ela tem medo. E aí, toda vez que ela repete que ela tem medo, ela acaba carregando uma bengala. E nesse carregar de bengala, nós acabamos
não fazendo as coisas que temos que fazer. Será que você está carregando alguma bengala aí? Será que você se esconde atrás de alguma questão? Muitos mentorados dizem assim: nossa, Juliana, eu nunca vou fazer live que nem você. Será que não? Será que não? Será que você não quer fazer live, você não consegue fazer live, ou sua mamãe ou seu papai não puderam aparecer? Foram excluídos? Né? Ou você, na infância, escutou muito que quem aparece é exibido, né? Olha só, ai, não precisa ficar se exibindo para os outros. O que será que os teus pais falavam que daqui a pouco você está repetindo? E coloca aqui, pessoal, coloca as crenças que você, as frases que você ouvia do seu pai, da sua mãe, e que podem estar diretamente interferindo, e você está se apegando, e pior, carregando elas e te impedindo de ter uma carreira de sucesso, de projetar uma carreira de sucesso. Né? Então, imagina, pensa e lembra o que a mamãe sempre falava, o que o papai sempre falava, quem morava com a avó lá na infância, né? O dinheiro é difícil, eu tenho que trabalhar. Às vezes as pessoas dizem assim, talvez você diga ainda quando você sai de casa, eu tenho que trabalhar. Será que você tem que trabalhar? Será que você escolhe trabalhar? Toda vez que eu digo assim, nossa, eu tenho que trabalhar, eu estou colocando sofrimento nessa entonação, nessa palavra. Só que imagina que talvez os nossos ancestrais tenham vindo de navio e que eles sim tiveram que desbravar uma terra. E eles fizeram tudo, gente, com as mãos. Eles derrubaram árvores, eles construíram casas e eles tinham que. E talvez você ainda esteja carregando esse peso de eu tenho que. E se você não tivesse que nada? E se tudo isso fosse apenas um interessante ponto de vista e de uma identidade que você está carregando e que você está construindo? Então, quando a gente entende que nós somos muito mais do que as crenças que carregamos, o caminho aqui é descobrir quais crenças você carrega. Quais crenças você carrega? O que você anda representando? O que você anda falando? Como você anda se comportando? Mas, Juliana, por onde eu começo a descobrir? Gente, você começa a descobrir em tudo que foi falado para você na tua infância. Tem que começar pela infância. Por isso que na mentoria de carreira, a nossa primeira aula, nosso primeiro módulo é Destrave a sua vida. Porque muitas pessoas não mudam de carreira, não constroem os projetos dos sonhos, porque ainda não acreditam que tal coisa dá muito dinheiro. Ainda não acreditam. Entende? Então, enquanto a gente não acreditar que o dinheiro vem fácil, que as coisas são leves, que trabalhar é gostoso, que que eu posso aparecer, que não necessariamente eu sou entende? Enquanto eu não olhar para essas crenças, você não vai construir novo projeto de carreira. Você vai ficar travado na tua vida, né? Você vai ficar se apegando ao que chamamos de segurança. Gente, segurança profissional, anota isso. Segurança profissional é você ter autonomia para perder tudo hoje. Você está pronto para perder tudo hoje? Para perder o seu trabalho, para perder o dinheiro que tem no banco? Você está pronto para perder tudo? Você consegue recomeçar? Se você ficar só com a roupa do corpo e você for solto em uma cidade, você consegue recomeçar? Não tem segurança profissional. Empresas pegam fogo, empresas são vendidas, empresas entram em falência. Então, não é ter carteira assinada que é segurança. Segurança é você ter autonomia, é você ser autogerenciável. Só que nós fomos construídos, a grande maioria, para termos segurança. E muitos filhos de empreendedores foram construídos para ter segurança. Por quê? Porque o pai empreendedor dizia: nossa, bom é para quem tem salário fixo no final do mês. Quantas vezes você escutou do seu pai, da sua mãe, que o bom é a gente ter salário fixo? Nossa, funcionário público, esse sim está no céu. Esse sim vai ter aposentadoria garantida. Então, esse rol de da tua identidade, mas com todas as crenças que tu viveu, isso interfere na tua vida, isso interfere na tua carreira profundamente.
E enquanto você carregar isso embaixo do braço, meu querido, minha querida, você vai ficar apegado a padrões que te limitam. O que são padrões que nos limitam? Nós temos algumas coisas que limitam a gente na carreira. Eu não consigo fazer live, eu não consigo dar cursos, eu não consigo abrir uma empresa, eu não consigo empreender. Toda vez que você diz que você não consegue, isso é verdade. Ah, eu sou tímido, eu sou inseguro, eu tenho que esperar mais um pouco. Nossa, isso me dói quando eu escuto os meus mentorados dizer, Juliana, eu tenho que esperar mais. Quem estava esperando na tua família? Quem estava esperando na tua casa? Quem que vivia esperando? Né? Então, imagina, eu sou filha de agricultores, né? E os agricultores, eles esperam o tempo, eles esperam a safra. E aí, daqui a pouco, você está esperando. E você vive a tua vida na espera. Estou dizendo aqui para vocês um ponto que eu trabalhei em mim, na minha carreira. Porque enquanto eu vou esperar, eu não vou fazer. Então, a espera, gente, você está esperando o quê para você parar, olhar para a tua carreira? Você está esperando o quê para desenhar o teu projeto? Às vezes as pessoas me dizem assim, não, mas Juliana, eu vou fazer transição só o ano que vem. Então, tu já está atrasado, meu querido. Se tu vai fazer a tua transição de carreira o ano que vem, tu está atrasado. Por quê? Porque você tem que ter um plano de ação. A gente tem que ser adulto, tá? E aí eu vejo muitas pessoas girando na identidade da criança. O que é a identidade da criança? Elas estão repetindo exatamente os comportamentos da infância. Criança não planeja, criança faz o quando dá na telha, criança tem medo, criança não age, criança se apega, né? Então imagina se você era uma criança que não dormia sozinha, né? Que tinha muito medo do escuro. Você acha que quando a gente fala de uma nova carreira, você tem medo? Claro, porque você tem medo do escuro. E quando a gente migra para uma outra carreira, nós estamos muitas vezes no escuro. Gente, é escuro. É escuro. Toda vez que eu estou fazendo um movimento novo que eu ainda não vivenciei, isso é escuro. Por quê? Porque é novo. Aí você tinha medo lá na tua infância e você continua agindo da mesma forma. Então, se não sairmos da criança, não conseguimos tomar as rédeas da vida, porque somente adultos conseguem tomar posse da sua carreira. O que acontece? Bert Hellinger estudou e percebeu, através de movimentos sistêmicos, que muitas das nossas questões são repetições. Nós, anota isso, gente, tudo que você julga na mamãe, você repete. Tudo que você critica na mãe, você repete. Todos os movimentos de julgamento, você repete. E como que você repete? De uma forma, às vezes, diferente. Você acaba se achando muitas vezes melhor que o pai, melhor que a mãe. Então, tudo isso limita o teu sucesso profissional. Tá? Por quê? Porque nosso pai e nossa mãe são maiores do que nós. Mas, André, amanhã a gente vai falar muito sobre a transgeracionalidade e o quanto isso interfere na nossa identidade, tá, gente? Eu quero trazer primeiro para vocês a consciência da identidade. Então, vamos lá. Imagina que você teve todo esse processo da tua infância, onde você passou por uma questão lá da tua infância, com dinâmicas entre pai e mãe, dinâmicas de abandono, dinâmicas de separação, dinâmicas de medo, e você está carregando isso. Mas todos os treinamentos que você recebeu do seu papai e da sua mamãe, ou da família que você foi construída. A avó, a bisavó. Imagina aqui comigo que você vem de uma família de mulheres fortes. Pensa comigo. Você vem de uma família de mulheres fortes. Então, na tua mente, você acaba carregando que todos os homens são fracos. E aí, você é casado, mas você tem medo de fazer a transição de carreira, por quê? Porque o seu marido, na sua visão, é fraco. É. Então, aí você fica esperando o momento onde você resolveu tudo para você fazer a tua transição de carreira. Porque você lá no fundo carrega uma crença de que os homens são fracos. E o inverso é verdadeiro.
Imagina que você viveu em uma família onde o homem trabalhava muito, o pai trabalhava, trazia dinheiro para casa e a mãe não trabalhava. E as mulheres não trabalharam fora. E aí, daqui a pouco, você está pensando em construir uma carreira, você está pensando em ter muito sucesso, em prosperar, mas as mulheres da sua família não sabem gerar dinheiro. E você carrega essa crença profunda. E a tua identidade não é isso, gente. Então, nós precisamos reconhecer a identidade. Nós precisamos identificar realmente quais são os nossos padrões de identidade. Porque se a gente não reconhece a nossa identidade, se a gente não reconhece as nossas crenças, nós ficamos por aí sendo um fantasma. Sabe, um fantasma para você mesmo. Você vira um fantasma, um autofantasma, você cria os teus pesadelos. Você cria as tuas limitações. Por quê? Porque você está no mundo da fantasia. Você está realmente aprisionando todas as tuas potencialidades. Você está se aprisionando em verdades que não são verdades, que são crenças, que são convicções. E somente quando decidimos olhar para isso profundamente e tomarmos as decisões que precisamos tomar, mas a partir de reconhecer a nossa identidade, a partir de sabermos quem somos de verdade, né? Quem somos de verdade. Gente, por onde a gente começa? Como é que a gente faz, tá? Então, primeiro, identifica as crenças que você carrega. Se você começar apenas a se observar, observa o que você fala. Gente, mas observa tudo, anota. Pessoas de sucesso, elas estão sempre com cadernos e cadernetas. Olha, eu tô sempre de caderno aqui na minha mão. Eu tenho caderno em todos os lugares que eu vou. Por quê? Porque eu escrevo. Eu nem volto, às vezes, ler tudo que eu escrevi. Mas quando eu escrevo, eu, Juliana, gravo, tá? Então, quando a gente escreve, a gente grava mais. Esse é um processo de aprendizagem. Então, tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são sinestésicas, tem pessoas que são auditivas, né? Então, como você é? O que você sabe? Como que você consegue aprender? Então, o importante é que você aprenda, porque só aprendendo é que você reconhece a crença. Por exemplo, se você é a filha mais nova de uma família grande, você pensa, eu sou protegida, né? Então eu não preciso. Alguém vai cuidar de mim? Não, ninguém vai cuidar de você, porque agora você é adulto, agora você é grande. Se você é o mais velho de uma família com vários irmãos, você fica pensando, ai, tudo é minha função, é minha responsabilidade, eu tenho que ajudar. Não, você não tem que ajudar. Seus irmãos já cresceram, seus irmãos são grandes. Então, esse movimento de identidade é você mergulhar exatamente e especificamente no que te realiza. Eu tenho uma mentorada de carreira que ela vinha trabalhando, ela veio, já era uma pessoa de muito sucesso, coaching, consteladora, e ela já tinha todo sucesso. E ela veio fazer a mentoria de carreira para ter mais clientes. E durante o processo de mentoria de carreira, ela identificou que o grande diferencial dela é trabalhar com mulheres. Só que ela disse assim, mas Juliana, eu não atraio mulheres, eu só atraio homens. Eu sou muito boa, os homens gostam de trabalhar comigo. E ela já está com a sua terceira turma de mentoria de mulheres. Então, o que ela percebe? Que essa identidade, que essa frase que ela dizia, eu me dou bem com os homens, não era tão verdadeira assim. Que a identidade dela era para trabalhar com mulheres. Mas ela carregava a crença de que ela sabia lidar muito com os homens. É uma crença que limita, mas que também é fortalecedora, porque deu certo, né? Só que a felicidade, a realização dela em trabalhar com as mulheres, hoje é outra. Não que não seja bom trabalhar com os homens, mas ela criou algo específico para as mulheres. Ela agora transforma a vida das mulheres. E com isso, ela honra todo o sistema familiar das mulheres que não puderam estudar. E eu me arrepio toda, porque, gente, nós carregamos verdades. Eu carrego ainda. Você que está aqui me ouvindo, você carrega ainda verdades que não são verdades. Que verdades que não são verdades. Imagina que você já se arruma muito bem, que você já tem um quê para moda e você fica aí trabalhando outras coisas e você poderia estar
ensinando as pessoas a terem mais sucesso na vida a partir da moda, a partir da imagem. Só que você não pode, sabe por quê? Porque a sua mamãe não teve uma imagem. A sua mamãe não pôde se cuidar, percebe? Ou porque a sua mamãe se cuidava muito, mas era sempre fechado. As mulheres têm que se comportar, as mulheres não podem aparecer, as mulheres não podem ser exibidas, os homens não podem isso, os homens não podem aquilo. Muitos homens que poderiam ser treinadores de desenvolvimento humano, tem uma águia que ele vive o processo, ele ainda está na teimosia, por quê? Porque ele ainda não admite que ele é um grande treinador. Porque o treinador, ele tem um coração mais gentil. Ele tem um coração onde ele tem que trabalhar essa questão de dar lugar para esse lugar, esse aconchego, né? Então ele vem lá da vida dura, de que homem tem que ser forte, homem tem que ser duro, que trabalho é trabalho de força, não é trabalho de mente. Então imagina, se você tem a crença de que homem trabalha com algumas coisas e mulheres com outras, imagina como que você vai escolher a tua carreira, como que você vai ter sucesso, como que você vai fazer mais com isso. Eu tenho uma colega, uma amiga aqui, uma colega que ela trabalha com brigadeiros. A gente faz um curso juntas. E ela tem faturamento extraordinário ensinando a fazer brigadeiro. E quando eu falo extraordinário, é um número que você que está aí me ouvindo nem imagina. Nem imagina. Eu tenho certeza que você não imagina. Tenho certeza que você não imagina que uma pessoa que ensina a fazer brigadeiro pode faturar milhões por ano. Tenho certeza. Por quê? Porque a tua identidade entende que brigadeiro é coisa de senhoras, do lar, de uma coisinha pequena. Mas não, essa pessoa, ela fatura milhões com brigadeiro por ano. Por ano, gente, milhões. Então, por que nós carregamos isso na nossa identidade? Porque nós nos aprisionamos em crenças que nós carregamos. E é um trabalho árduo olhar para as tuas crenças. É um trabalho profundo olhar para as tuas crenças. É você sair de verdade escolhendo, acreditando que você pode ter uma vida extraordinária. Se você tivesse todo o tempo e todo o dinheiro do mundo, o que você faria? Se tempo e dinheiro, que são as desculpas universais, se tempo e dinheiro não fossem mais problemas, o que você estaria fazendo? O que você estaria fazendo? Eu, Juliana, estaria trabalhando com lives, estaria trabalhando com conhecimento e com cursos, mesmo que eu tivesse todo o tempo e todo o dinheiro do mundo. Talvez ia reorganizar algumas coisas na minha agenda, né? Não, algumas coisas que eu não ia fazer, outras que. Mas, em regra, eu estaria fazendo a mesma coisa. Se você não estaria fazendo a mesma coisa com todo o tempo e todo o dinheiro do mundo, corre, porque você tem um problema sério. Você tá mal. Você tá mal. Você tá adoecido. Você tá adoecido. Se você tivesse tempo e dinheiro e você não estaria fazendo a mesma coisa de outro jeito, né? Porque o dinheiro gera outras possibilidades, mas se você não estivesse fazendo a mesma coisa, você tem um problemaço na tua vida, na tua carreira, na tua identidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A única certeza dessa vida é a morte. E enquanto você fica vivendo uma vida mais ou menos, enquanto você fica preso nas tuas crenças, preso na tua identidade, que não é verdadeira, porque você não se conhece, você não conhece a tua estrutura de personalidade. Então imagina uma pessoa que conhece a sua estrutura de personalidade e que ela tem uma personalidade mais depressiva, ela vai precisar fazer movimentos de estar mais feliz. Porque a depressão está na personalidade. Agora, eu posso ser muito mais do que uma depressão. Eu posso, mas para isso eu tenho que escolher, para isso eu tenho que fazer coisas diferentes. Tanto que as minhas cartas não estão aqui, senão eu ia tirar uma carta sistêmica para isso agora. Então, você está muito mal se você tem isso. E se você anda carregando. Então, gente, para a gente fechar o nosso decreto de hoje, todo dia eu vou trabalhar com vocês um decreto. E esse decreto vai estar lá no meu feed. E o que é um decreto, Juliana? É aquilo que eu pronuncio, que eu falo, que eu grito, que eu repito. Porque o que são as crenças? São situações que você ouviu, vivenciou e fica repetindo. Consciente ou inconsciente. Conscientemente ou inconscientemente, você está aí sendo uma repetição das tuas crenças limitantes. E esse é um grande problema.
Então, a nossa frase de hoje, eu sou muito mais do que as crenças que eu carrego. Então, tá lá no meu feed, tá lá no Instagram, pessoal do YouTube. Vai lá, reposta, repete, manifesta. Começa a manifestar. O poder da repetição, ele é extraordinário. Ele é extraordinário. Você é muito mais do que as crenças que você carrega. Você pode criar a vida que você quiser, a vida dos teus sonhos, a carreira dos teus sonhos. Você é muito mais, porque assim, ó, eu vou te dizer uma coisa. Seu pai, sua mãe, talvez já nem estejam mais aqui. Seus filhos vão crescer e vão embora. E se eles não forem embora, tem problema, tá? Seus filhos vão crescer. E você é 100% responsável pela tua vida, pela tua carreira. E quando as pessoas me perguntam, Juliana, mas eu não sou muito velho, muito velha. Ontem eu trabalhei com uma pessoa que tem 43 anos. Eu falei, vamos fazer de conta, vamos só fazer de conta, que você vai viver até os 86. Então você tem mais 43 anos. Só que lembre-se que nos teus primeiros 43 anos, uma parte você era criança. Então tira 15 anos ali, criança, adolescência. Então você tem mais tempo de vida do que tu teve até agora. Olha sempre para quanto tempo de vida você tem. Vai que dá certo esse negócio, vai que você vive até os 100 anos e você aí com 50, 50 e poucos anos, 45, tá se achando velho, 60. Caraca, mas talvez tu viva até os 100 anos. Vai que esse negócio de vida, a tua vida dá certo. E aí tu tá vivendo uma vida mais ou menos. Tu tá vivendo uma vida cheia de crenças. Tu tá tentando fazer os outros felizes. Tentando fazer os seus filhos felizes, fazendo seu marido feliz ou sua esposa feliz, ou até mesmo a sociedade, né? Imagina, eu sou funcionário público, como é que eu vou pedir demissão? Como que você tem que fazer o que você quer? Se você quer amar o serviço público, tem que amar. Se você não ama, tem que sair. Segurança não existe. Porque às vezes você tem dinheiro, mas você não tem mais energia, não tem mais vitalidade, não tem mais vida. Se dinheiro fosse sinônimo de felicidade, gente, não tinha pessoas com menos condições aquisitivas felizes e todo rico seria feliz. Isso é ilusão. A felicidade está dentro da gente, está dentro da vida que você constrói. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá inseguro? Vai mesmo assim. Agora, olha aqui comigo. Tudo tem um preço. E sabe o que eu mais vejo? Medo de pagar o preço. Medo de pagar o preço. E eu sei o que é isso. Eu fiz transição de carreira. E eu sei que dá medo. Eu sei que dá medo. Eu sei que dói. E eu vou te contar uma coisa. Se você não está fazendo transição de carreira todo o tempo da tua vida, você morreu. Você está estagnado. Você está paralisado. Você está simplesmente deixa a vida me levar. Está esperando um dia após o outro. Você está morrendo dia por dia. Porque você tem que estar em uma das pontas. E você tem que estar em uma das pontas do pentágono. Sabe? Do pentagrama lá da transição de carreira. Você tem que estar em uma das pontas. Em qual ponta você está? E tem que começar a agir. Porque ação é movimento. Movimento é vida. Água parada é morte, água rodando, rio correndo, vida. Não é assim? Onde tem água, onde tem movimento, tem vida. Tem peixe, não tem limo, tem vida. Onde tem coisa parada, tem morte, tem sofrimento, tem dor, tem crença, tem autossabotagem, tem drama, tem vítima. Tá aí parado, tá na vítima, tá no drama. Tá esperando o quê? Tá esperando quem? Ninguém vai fazer as coisas que você tem que fazer. Ninguém vai fazer. Porque tá todo mundo vivendo o seu umbigo. Seu companheiro, sua companheira estão vivendo o umbigo deles. Tá todo mundo vivendo a sua vida, porque cada um tem um desafio imenso de viver a sua vida plenamente. Se você tá aí com o teu companheiro do seu lado, se você, né, porque agora é de manhã cedo, com o filho do lado, se você tá sozinho, diga para esse teu companheiro, eu te libero de viver as minhas expectativas. De atender, desculpa, as minhas expectativas. Eu te libero de atender as minhas expectativas. Porque as tuas expectativas são crenças. Crenças de uma identidade não reconhecida. De uma identidade não reconhecida. Então, precisamos reconhecer a nossa identidade.
E para fechar o nosso tema de hoje, então, essa é a frase, corre lá. Então, a nossa frase, eu sou muito, muito mais do que as crenças que eu carrego. Eu sou muito, muito mais. Reposta, marca, escreve, envia para as pessoas, envia para todo mundo que tu vê que está no drama, na vítima. E amanhã nós vamos falar sobre as questões transgeracionais e como elas interferem na nossa carreira, na nossa vida e no nosso sucesso. É sempre uma alegria estar com vocês. Que bom, eu estava morrendo de saudade da família 6 e 6. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Gente, só quando temos a nossa verdadeira identidade, nós vamos com tudo para o mundo. E pagamos o preço. Tá certo? Muito bom estar com vocês. Gratidão. Curte o canal, compartilha, comenta. Gente, um beijo no coração, tudo de bom. Saudades de vocês.